Nós estamos hoje no dia 206 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus, e primeiramente sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus, e depois é você que chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Para quem está chegando agora, é o seguinte, nós estamos lendo, meditando, refletindo a lei do Senhor desde 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, se Deus quiser. Então seja muito bem-vindo nessa jornada maravilhosa, agora desse ano 2026. E para você que já está aqui, estamos aqui continuando, né, o livro de Isaías, o profeta que viu o próprio Messias, que fala do Messias de forma tão clara, de forma tão absurda, de forma tão excelente, que é como se o Messias já estivesse nesse momento aí, né, trabalhando aqui na Terra, no nosso meio. Mas não, o profeta Isaías ele veio ali coisa de 1000 a 2000 anos antes do Messias. Ou melhor, Isaías veio 1000 a 2000 anos antes do Messias. E justamente o Messias, quando ele vem cumprindo exatamente o que Isaías falou, o que Isaías profetizou, como se Isaías tivesse falado no dia de ontem, ou até mesmo no dia de hoje e de manhã. Isso é maravilhoso, tudo isso só mostra a grandeza e o poder e a maravilhosa mão de Deus trabalhando na humanidade. E vamos, sem mais delongas, vamos começar. Isaías capítulo 31. Ai dos que confiam no Egito. E aí você vê, Deus aqui está trazendo uma série de ais, ou seja, uma série de juízos sobre a terra, para poder justamente mostrar que, ó, a confiança tem que estar em Deus, a confiança tem que estar no Senhor, a confiança tem que estar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não em mais nada, não em mais ninguém. E se o homem confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus, ele vai cair. Versículo 1. Isaías capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vitórias que Israel travou e que Israel era fraco, mas que Israel olhava para Deus e confiava no Senhor, sabe o que acontecia? Israel tinha vitória. Mas todas as batalhas que Israel travou, Israel não olhava para Deus, Israel não confiava no Senhor, Israel não se voltava para Deus. Sabe o que aconteceu? Mesmo Israel tendo vantagem, Israel perdeu. E aí você vê. Mas não olharam para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Olhe, busque a ajuda de Deus, busque a ajuda do Senhor, busque a força de Deus, busque a sabedoria do Senhor. Só Deus pode nos ajudar. Contudo, Ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levanta contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens. E aí você vê, ó, Deus se levanta contra os perversos. Deus se levanta contra os violentos. Deus se levanta contra os pecadores. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. E aí você vê. Olha, inútil é a ajuda do homem. Inútil é a força do homem. Inútil é a segurança provocada ou dada pelo homem. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo, acima de todas as coisas. Assim me diz o Senhor. Assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa, e contra ele se ajunta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Ou seja, olha, Deus vai vir e vai combater no Monte Sião. Deus vai vir e vai trazer sua justiça. Deus vai vir e não vai se amedrontar com nada nem ninguém. Pelo contrário, Deus vai ficar do lado da sua presa e vai comer a presa. Vai trazer o juízo. Por quê? Porque Deus é soberano. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará.
Ele a poupará e a salvará. E aí você vê que coisa bela. Isso aqui, Deus está falando sim da Jerusalém física, mas também Deus está falando da Jerusalém espiritual. A nossa pátria eterna. Porque o juízo de Deus vem, inclusive sobre Jerusalém. Para honra e glória do Senhor, nós lemos exatamente isso aqui. Só que tem uma questão que é fundamental. A nossa pátria, ela está guardada em Deus. Nós estamos guardados no Senhor. Israel não é pela circuncisão. Israel não é Israel pelo local físico. Israel não é Israel pela carne ou pelo sangue. Mas Israel é aqueles que confiam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Israel é Israel. Israel de fato é Israel. Aqueles que têm um coração de carne, não mais um coração de pedra. Israel é Israel. Aqueles que se refugiam no Deus do Monte Sião. Olha, você é Israel se você crê em Deus. Inclusive o próprio Deus deixa claro que um povo que não me conhece, um povo que não me clama, vai me clamar. Vai se ajuntar a mim. E este povo me chamará de seu Deus. E eu me chamarei do Deus deles. Então assim, Deus está deixando claro. Olha, eu faço questão de estar com todos aqueles que me buscam. Versículo 6. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Pois naquele dia, cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fizeram. E aí você vê, mais uma vez, Deus deixa claro, não tenha ídolo de barro, de pedra, de ouro, de prata, não tenha ídolo. Não tenha nada semelhante ao céu, à terra, ou debaixo da terra, ou das águas. Não, porque eu sou Deus zeloso. Por quê? Porque nada nem ninguém consegue me comprimir. Eu não tenho nem... Você não consegue nem imaginar o meu tamanho, nem meu poder. Confie em mim apenas. A Síria cairá por uma espada, que não é de homem. E aí você vê, ó. Aí a gente lê aqui, né, para honra e glória do Senhor. A Síria cairá por uma espada. Opa, é terrível, né, uma espada. Só que é pior ainda, que não é de homem misericórdia. É uma espada que não é material. Uma espada não de mortais, misericórdia. Uma espada não de vivos, a devorará. Nós lemos isso aqui. O que é que Deus fez? Deus mandou apenas um anjo para apenas um anjo destruir a Síria. E foi o que aconteceu. Nós lemos isso aqui. Mas aqui, diga-se de passagem, o Isaías, ele viveu 150 anos antes do exílio, 150 anos antes do cerco da Síria. Aliás, ele viveu 150 anos antes do exílio da Babilônia e ele viveu o cerco da Síria. O início do cerco da Síria. E depois, posteriormente, né? Então, assim, Isaías, ele entendia que Deus ia vir com a mão. Que, ó, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor, ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. E de fato foi o que aconteceu. Nós lemos isso aqui, literalmente. O que aconteceu? Deus mandou um anjo, e esse um anjo destruiu toda a Síria. E deu a vitória para Israel. E acabou com o cerco da Síria diante de Israel. Isaías capítulo 32. O reino de justiça. E aí você vê, Deus sempre deixa claro uma coisa. Vai vir destruição, vai vir perseguição, vai vir luta. Mas posteriormente vai vir o quê? O reino de justiça. O reino de paz. O reino de amor. O reino de felicidade. O reino de aliança entre o homem e Deus. Vejam, o rei reinará com retidão. E aí você vê que coisa bela. Vai reinar com retidão. Não é o reino dos juízes, não é o reino dos profetas, não é o reino dos sacerdotes, não. É um reino de retidão. É um reino de justiça. E príncipes governarão com justiça. Cada homem será como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade.
como correntes de água numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. Ou seja, cada homem será uma bênção. Cada homem vai abençoar onde está. Cada homem vai ser uma bênção no local onde está. Olha como Deus ele fala do reino de justiça que há de vir. Cada homem será como esconderijo contra o vento. Ou seja, diante do vento, você vai ser um esconderijo. Um abrigo contra a tempestade. Ó, você, diante da tempestade, você é um abrigo. Olha que coisa bela. Olha, como corrente de água, você é água. Ó, numa terra seca. Que coisa bela. Ó, você é uma grande rocha no deserto. Olha que coisa bela. Esse é o reinado de justiça que nós estamos vivendo aqui. Lembra que Deus falou, olha, Abraão, deixa eu te falar uma coisa. Em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Essa bênção, ela chegou através do Messias, de forma completa. E nós somos o quê? Cristãos. Ou seja, nós somos pequenos cristos. Nós somos a imagem, buscamos ser um pouquinho parecido com o nosso Messias. O nosso Messias é o quê? Nosso Messias é esconderijo contra o vento, abrigo contra a tempestade, água na terra seca, uma grande rocha no deserto. E nós somos o quê? Também somos assim. Olha, cada homem será como esconderijo contra o vento. E aí ele continua. Ou seja, todos nós somos um pouquinho de Cristo. Todos nós temos essa essência de Cristo. Por isso que eu digo, você é a Bíblia que o mundo lê. Inclusive, aproveitando, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas e mais almas. Porque, literalmente, nós somos o que o mundo lê da palavra de Deus. Você onde está, você é uma bênção. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. E ali onde você chegar, você vai ser uma bênção. Ou melhor, você pode não ir para qualquer lugar do mundo, você pode se manter onde você nasceu. E onde você estiver, você vai ser uma bênção. Não importa o local físico onde você venha a estar. Mas entenda, onde você estiver, você vai ser uma bênção. Por quê? Porque nós seguimos esse reino de justiça. Nós somos cidadãos desse reino de justiça. Pelo fato de sermos cidadãos desse reino de justiça, tudo que faz parte desse reino faz parte da nossa vida. Tudo que faz parte desse reino transborda através da nossa vida. Quando você começa a entender que a sua pátria não é essa, a sua bandeira não é essa, o seu reino não é esse desse mundo, mas nós somos peregrinos aqui, você começa a entender que as bênçãos de Deus, elas chegam até você e transbordam na vida dos outros. Não adianta única e exclusivamente você ser abençoado. A bênção chega até você e tem que continuar. Porque assim Deus faz. E vamos continuar por causa do horário. Então, os olhos dos que veem não mais estarão fechados. E os ouvidos dos que ouvem escutarão. Olha, nós escutaremos a palavra do Senhor e seremos salvos. Nós veremos o Senhor e vamos conseguir ver a Deus. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Fale da palavra de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Não importa. O reino que você serve, o reino pelo qual você foi chamado, o reino que você faz parte, que nós fazemos parte, é o reino da paz, é o reino da justiça. E esse reino sabe com que aconteça? Faz com que sua língua, que gaguejante, vai falar com facilidade e clareza. Por quê? Porque você é instrumento desse reino, do reino do Messias, do reino do Senhor. Acabou. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tirado em alta estima. Cada um vai ter seu lugar. Pois o insensato fala com insensatez, e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha a mentira sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada, e priva de água o sedento. As armadilhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre. Mas, quando a súplica deste é justa,
Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você é um reflexo do que você tem dentro de você. Como assim? Se você busca o erro, se você busca a falha, se você busca a maldade, tudo isso vai chegar na sua vida. Tudo isso vai chegar até você. Por quê? Porque é o que você está plantando. Mas o homem nobre faz planos nobres. O que você pensa? Você pensa em cuidar dos seus, pensa em cuidar dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, da sua filha, dos seus tios, dos seus primos, dos seus parentes, dos seus irmãos, da sua igreja. Se você faz esses planos, foi Deus que colocou esses planos no seu coração. E sabe o que acontece? Você também vai receber isso. O mesmo cuidado que você busca em ter com o outro, você também vai receber. Agora o oposto é verdadeiro. Se você busca maldade, se você busca o egoísmo, se você busca a vaidade, se você busca o ego, acredite, essas coisas também vão chegar para você. Lembra que nós lemos aqui para honra e glória do Senhor? Aquele que cava uma cova contra o seu próximo, nela cairá. Aquele que faz uma armadilha contra o seu próximo, nessa armadilha será pego. Aquele que faz planos maldosos contra o seu próximo, esses planos chegarão até essa pessoa. Mas o oposto é verdadeiro. Aquele que busca fazer o certo, aquele que busca fazer o correto, aquele que busca planos nobres, aquele que busca planos que agradam o coração de Deus, aquele que busca os objetivos que são objetivos bons, santos, perfeitos, honestos, corretos. Sabe o que acontece? Essa pessoa também vai viver isso. Então, ponha isso em sua mente. Você tem que ser bom. Não viva pelo seu desejo, porque Deus falou que na natureza humana, no desejo humano, foi contaminado por Satanás. Então, Deus falou que 3 coisas, elas nunca se satisfazem. Deus falou que 3 coisas nunca chegam ao fim. Deus falou que 3 coisas nunca vão acabar. Um é a fome, o outro é o inferno. E a terceira coisa é o desejo humano. Então, assim, ponha isso em mente. Se você vive para o seu desejo, se você vive para a sua vontade, acredite, nosso desejo, nossa vontade, ela foi contaminada por causa da natureza adâmica que Satanás colocou lá no jardim. Por causa da fruta que Adão comeu. Mas aí que tá. Quando nós pedimos a Deus para que Ele mude nosso coração, mude nossa visão, mude nossa alma, mude nosso espírito, sabe o que acontece? O próprio Senhor começa a cultivar em nosso coração desejos nobres, pensamentos nobres, uma visão nobre. E sabe o que acontece? Deus se alegra. E Deus faz com que você, permaneça firme. Olha, há vantagens em ser honesto. Há vantagens em ser bom perante a lei do Senhor. Há vantagens em se sacrificar. Essa vida aqui é sacrifício. Essa vida aqui é dor. Essa vida aqui é se sacrificar. É uma escolha constante. Olha, nós podemos viver uma vida gostosa, maravilhosa, excelente, fazendo tudo o que a gente quer. Mas é quase certo, certíssimo, que a gente está caminhando para o inferno. Mas uma vida que realmente é escolhido se sacrificar, é quase certo que é uma vida boa. É quase certo que é uma vida que agrada a Deus. É quase certo. Porque, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que no caso é difícil da gente comer, tudo aquilo que é difícil da gente fazer, tudo aquilo que é difícil da gente se empenhar, provavelmente é quase certo que é o correto. Mas tudo aquilo que é fácil, tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que nos dá vontade, é quase certo que é errado. Coloca isso no alimento. Quantas vezes você já acordou com vontade de comer? Eu nem vou falar determinadas coisas. Mas aquilo faz muito mal para a sua saúde. Quantas vezes você acordou com vontade de tomar um chá de boldo? Quantas vezes você acordou com vontade de comer jiló? Quantas vezes você acordou com vontade de comer, eu não sei, couve? Cebola? Entende? Mas essas coisas fazem bem. E aí que tá. A nossa natureza é assim.
Que em nome de Jesus a minha natureza, a sua natureza, ela venha a ser transformada por Deus. Para que o Senhor se alegre em nossa vida. E para que nós venhamos a permanecer firmes em Deus. As mulheres de Jerusalém. Vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras, arranquem suas vestes e vista roupa de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo. Terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, planteiem por todos as casas cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre dos sentinelas se tornarão covis. Uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Glória a Deus. Olha, o Espírito vai ser derramado. O Senhor vai derramar o Espírito do alto. E o deserto se transforma em campo fértil. Meu Deus, deserto se transforma em campo fértil. Por quê? Porque o Espírito foi derramado. E o campo fértil parece uma floresta. Que coisa bela. Por quê? Porque o Espírito foi derramado. Que coisa bela. Olha, vai vir a destruição. Vai vir a maldade. Vai vir tudo que não presta. Mas o Espírito vai ser derramado. A justiça habitará no deserto. E a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz. E o resultado da justiça será tranquilidade. E confiança para sempre. E aí você vê, mulheres hoje que se vivem tranquilas, a tranquilidade de vocês está, sabe no quê? Está na capacidade de vocês. A tranquilidade de vocês está o quê? Está na força de vocês. A tranquilidade de vocês está nos governantes de vocês. Está nos homens que vocês têm. Está na capacidade que vocês têm. Mas a tranquilidade de vocês tem que estar no Deus soberano, no Senhor, no poderoso, no Espírito de Deus que vai ser derramado. Nossa tranquilidade tem que estar no Senhor. Isso eu ensino para mim e para você. A nossa tranquilidade só pode estar em Deus. Olha, o mundo pode estar desabando, mas se estamos em Deus, estamos tranquilos. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando solto os bois e os jumentos. Olha, ainda que a terra exploda, acabe com tudo venha virar pó, não tem problema. Vocês viverão tranquilos. Olha, perto de águas, vocês vão criar os animais de vocês soltos. Sabe por quê? Porque Deus derramou o seu espírito. Deus derramou o espírito do alto. Acabou. Por isso que eu volto e digo para você, independente de onde você esteja, se você está com Deus, a bênção chega, você vive na bênção. Você vive debaixo da bênção do Senhor e acabou. Deus, mas eu queria estar aqui, eu queria estar ali, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu falo isso para você e falo isso para mim. Se Deus nos colocou aqui, glória a Deus por isso. Porque Deus sabe o que precisamos, na medida certa. Tanto na medida para a gente não se esquecer dele, quanto na medida para a gente ter um estímulo para buscar quem ele é. Você está entendendo? Porque assim, se você vive muito em paz, digamos assim, você pode se esquecer de Deus. É normal, faz parte da nossa natureza. Também se você vive debaixo de uma pressão terrível, você também pode até abandonar a Deus. Porque você fala, Deus, eu estou passando essa dificuldade, essa aflição, eu não sou Jó. Jó aguentou, eu não aguento. O meu limite foi até aqui, eu já passei do meu limite. Já não aguento mais. Então Deus nos coloca em uma posição perfeita.
nem muito quente, nem muito frio. Nem em um lugar terrível e também nem em um lugar maravilhoso. Mas ele nos coloca na condição perfeita de termos um estímulo para buscar quem ele é, mas também vivermos com tranquilidade e paz. Deus sabe o que precisamos. E glória a Deus por isso. Por isso que eu volto e digo para você. Olha, a gente talvez pedir a Deus coisas materiais é inútil. Porque tudo que é material passa. Tudo que é material vem do nosso desejo. Tudo que é material vem da nossa carne. Tudo que é material vem do nosso coração. Enganoso é o coração. A fome, o inferno e o desejo nunca se fartam. Então, peraí. Pra que eu vou parar e pedir para Deus coisas materiais, sendo que Ele me conhece muito mais do que eu próprio? Mas sabe o que nós temos que pedir? Um coração como o dele, uma visão como a dele, um amor como o dele, uma vontade como a dele. Temos que pedir a Deus para Ele mudar o nosso coração, para Ele habitar na nossa alma, para nós sermos um com Ele. Isso sim nós temos que pedir. Mas de resto, a gente só agradece. Agradece porque Ele é, agradece por Ele ter cuidado de nós, agradece por Ele ter nos aprimorado nele, por Ele ter nos firmado nele, por Ele ter nos plantado justamente nele próprio. Isso sim. E vamos seguir por causa do horário. Isaías, capítulo 33. Aflição e auxílio. Ai de vocês, ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. E aí você vê, ó, presta atenção aqui. Agora troca aqui o destruidor e o traidor por abençoador, por construtor. Entende? Olha, você precisa ser um construtor de vidas. Você precisa ser um edificador de famílias. Você precisa ser um abençoador dessa terra. Você precisa ser um ajudador do reino de Deus aqui. Pelo amor de Deus, quanto mais você faz o bem, mais você recebe. Volto a dizer, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas e mais almas. Quanto mais você faz o bem, mais você vai receber. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantam, despeçam-se as nações, como gafanhotos novos. Os homens saquearão vocês, ó nações, tomarão posse do despojos como gafanhotos em nuvens. Olha, a nossa fé está no Senhor. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Olha, retidão e justiça, atributos do trono de Deus. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação. Que coisa linda. Olha, Deus será uma grande riqueza de salvação para nós. Deus será uma grande riqueza de salvação para o povo dele. Deus será uma grande riqueza de salvação para nós que temos a ele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você pode achar que qualquer bem material que você tenha significa riqueza. Olha, uma grande riqueza. Deus está deixando claro que não. Que a nossa riqueza é Ele. Deus está deixando claro que não. Que Ele é a nossa grande riqueza. E ó, não só uma riqueza qualquer, mas uma riqueza de salvação. E continuando, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Você vê? Que coisa bela. O Senhor é nosso tesouro. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa riqueza. Que coisa bela. E aí você começa a entender como nossa visão, nosso entendimento, nossa percepção do que é riqueza, do que é tesouro, do que é bem, como isso foi deturpado. Olha, Deus está deixando claro que Ele é o nosso tesouro, que Ele é a nossa riqueza, que Ele é tudo que precisamos. Acabou. Se Deus falou, quem sou eu, quem é você, ou quem é qualquer pessoa para dizer que não é? Se Deus aqui está falando, quem somos nós para poder dizer que não, Deus? É diferente. Riqueza é tesouro.
Olha, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor é a chave desse tesouro. Nós precisamos lembrar que Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que temos. Ele é tudo que nós necessitamos. O Senhor, glória seja dada a Ele. E vamos continuar. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas. Ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja. O Líbano murcha, envergonhado. Saron é como a Arabá. E Bazã e o Carmelo perdem a sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor, glória a Deus. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado, glória a Deus. Vocês concebem palha e dão luz a restolho, ou seja, lixo. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com o cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Você vê, presta atenção. Deus está deixando claro. Ele vai trazer o fogo sobre a terra. Ele vai trazer o fogo sobre a humanidade. A primeira destruição foi com água, mas a segunda destruição agora vai ser com fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Deus é o quê? Deus é fogo consumidor. Quem de nós pode viver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Glória a Deus. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas dos assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Lembra? Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos puras, aquele que tem um coração puro perante Deus. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cujo mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Sabe por quê? Porque é justo perante o Senhor. Sabe por quê? Porque tem mãos puras. Está puro perante Deus. Está reto perante Deus. Olha, Deus deixa claro. Busque ser reto. Busque ser bom perante minha lei. Para que todas as minhas bênçãos estejam sobre você. Deus deixa claro. Seja bom perante mim, perante minha lei. Para que todas as minhas bênçãos estejam em você perpetuamente. Aqui, as bênçãos do Senhor. Versículo 17. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Você vê que bênção. Veremos o Senhor. Veremos o rei da glória. Veremos o Criador. Só porque somos bons. Ou melhor, só porque buscamos seguir a lei dele. Em seus pensamentos, você se lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde está o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com língua estranha, incompreensível. Acabou! Chega! Chegou o fim ao pecado, chegou o fim ao eu, chegou o fim aos pecadores. Diga-se de passagem, isso aqui é sobre a restauração de Israel após o exílio da Babilônia. E diga-se de passagem, isso aqui é sobre o fim eterno do mal, de Satanás, da besta do anticristo, que todos eles vão ser lançados na lagoa de fogo. Isso aqui é literalmente o reinado milenar do Messias. Vamos viver isso aqui, nessa terra, em novos céus e nova terra. Vamos viver isso aqui.
Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ou seja, a estaca de Sião, a tenda de Sião está firme. Ali o Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos. Mas nenhum navio e a remo os percorrerá, e nenhum nau poderoso velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Olha, vamos viver isso aqui, em novos céus, nova terra. Deus vai fazer Esse mundo aqui já passou, essa Babilônia já caiu a grande Babilônia, isso aqui já caiu. Mas ó, vamos viver isso aqui. Suas cordas se afrouxaram, mas o mastro, suas cordas se afrouxaram, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas, então será dividida. Grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. E aí aqui é interessante isso aqui. Lembra que nós vimos esse pedaço aqui? Lembra que eram dois leprosos que estavam em cima do muro? E eles pularam do muro e foram até o cerco da Assíria e chegou lá. Deus já tinha mandado o anjo e esse anjo já tinha acabado com todo o exército. Então, isso aqui vai acontecer. Aconteceu um pedaço, mas vai acontecer de novo. Como? Nós vamos governar essa terra. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Olha, aqui Deus começa a mostrar cada vez mais o ministério do perdão. Aqui Deus começa cada vez mais a nos mostrar o instituto do perdão, a base do perdão, o ensinamento do perdão. Como assim? Aí que tá. Até esse momento, ou até Deus mostrar o Messias, o pecado ele só era encoberto. Mas do Messias para frente, o pecado ele é perdoado. Qual é a diferença? Algo que está encoberto, ele ainda existe. Algo que está encoberto ainda está ali. Algo que está encoberto ainda faz, ainda existe no mundo natural. Ainda é real, mas está encoberto. Mas algo que é perdoado já não existe mais. Deus lançou no mar do esquecimento e nunca mais vai se lembrar. Deus destruiu, Deus aniquilou. Por isso está escrito que o salário, a cédula, a moeda que era contra mim e contra você, Jesus aniquilou naquela cruz. Ele aniquilou por mim, ele aniquilou por você. Tetelestai, foi consumado, foi pago. 100%. Então, literalmente, aqui nós começamos a entender cada vez mais o que Deus está deixando claro. Olha, a minha intenção não é encobrir o pecado de Israel. A minha intenção não é encobrir o pecado daqueles que me buscam, não. A minha intenção é perdoar. A minha intenção é acabar, é aniquilar. Para que vocês sejam santos e irrepreensíveis diante de mim, de forma completa. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós chegamos aqui, né? O fim do dia de hoje. Escreve aqui, ó. Escreve aqui Ali, A-L-I, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui A-L-I, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui A-L-I, para eu saber que chegou até o fim. A-L-I. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois, sou feliz e grato a você, por você chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 207, estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Sou feliz e grato a você também por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. É isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 207, em nome de Jesus. Amém.